Boa tarde, pessoal. Meu nome é Joab Magalhães. Atualmente sou residente de Neurologia da USP, e vim aqui para poder fazer, como alguns pediram, essa revisão mais focada para a cirurgia do IANSP. O IANSP, que é uma das tradicionais aqui de São Paulo, primeira opção de alguns, né? E acho que junto da Santa Casa e o IANSP são as provas aí das grandes que faltam, né? O São Paulo antecipou neste ano, geralmente era a última. Então vamos lá. Eu decidi gravar para o IANSP porque o IANSP era uma prova que me gerava muito medo. Eu pulava as questões do IANSP quando eu estava resolvendo questões, porque eram questões que eu geralmente errava. Então eu tinha essa evitação aí com essa banca aí. Para esclarecer, galera, o IANSP é uma instituição que faz as próprias perguntas. Isso é muito fácil de notar se você pegar as provas anteriores, tanto de R1 quanto de R4, R3, você vai ver que tem um jeitinho do IANSP de ser independente da banca que esteja aplicando a prova. Então, por favor, conselho número 1, não se apegue a Quadrix ou ao IADS. É o IANSP que vai fazer as questões de vocês, assim como a Santa Casa faz questões delas, tá certo? Assim como o São Paulo, não, o São Paulo, a Quadrix que fez, e antes era a VUNESP, tá certo? Então, antes de começar para falar sobre o IANSP, eu queria fazer uma pequena retrospectiva aqui da prova do São Paulo, que eu acredito que a maioria fez, e o que me chamou a atenção foi que eu fui fazer a prova, porque alguns alunos me pediram, você pode fazer a prova também? E eu pensei, pô, vai ser melhor, porque eu passando pelo que eles passam, eu vou entender melhor e até poder aperfeiçoar um pouco minha forma de ensinar, né? E ver também se o que eu estou ensinando é realmente válido. Então, foi bom porque me ajudou a elaborar recursos, até para a questão que eu acertei. Elaborei vários recursos aí para ajudar a galera. Mas o que me chamou a atenção, de verdade, foi quando eu saí da prova, eu vi um pânico no rosto das pessoas e todo mundo dizendo que a prova mudou o padrão. Na minha opinião, a prova não mudou o padrão, tá certo? Ela manteve o padrão, não me surpreendeu em nada a prova. Tudo bem, se você pegar a de 2023, a de 2022, você já vinha percebendo algumas mudanças gradativas na prova, principalmente na prova de preventiva, tá certo? A Quadrix, ela lançou uma prova da FMJ, acho que é a de Jundiaí. E quando eu vi essa prova, que eu parei para responder, né, e passei para os alunos responderem também, a prova de clínica estava impossível. Estava nível prova de título. Eu tirei mais na minha prova de título de clínica, em percentual, do que na prova de clínica de Jundiaí. Cobrando o gene AMP-C perguntando qual seria o melhor antibiótico, isso é rodapé. Ou a pessoa tem uma experiência de UTI muito grande, ou ela ia errar a questão. Então, o que foi que eu pensei? Se eles cobrarem isso aqui, cobraram AMP-C, eles queriam também que você tivesse a competência entre indicar uma alternativa para a vancomicina, tendo como opções a linezolida, a daptomicina, um pouco pesado aí para nível R1. Então, eu preparei a galera. Já que está caindo um APC, vamos focar em KPC, ISBL, vai que caia, e caiu ISBL na prova. Tinha uma questão também que era sobre equidade vertical. Novamente, eu expliquei para o pessoal, gente, quem faz uma questão sobre um assunto, ele aproveita e faz 2, 3, 4 sobre aquele assunto. Se caiu equidade vertical, quem sabe na nossa prova não cai horizontal? E caiu. Cuidados paliativos apareceram 2 vezes na prova de Jundiaí, que a gente teve acesso uma semana antes. Caiu também na prova do São Paulo, ainda cai uma idêntica, uma senhora de Alzheimer, com PPS de 70, comórbida, enfim. Caíram 2 questões de TEA. Eu comentei também, estudem TEA.
pode aparecer na prova. Até apareceu, e até de uma forma fácil. Falei também, uma das últimas mensagens que eu coloquei, caiu razão de verossimilhança, que é likelihood ratio, em todas as provas, inclusive na de Jundiaí. É uma prova muito focada em MBE. Bora fazer uma revisão aqui do que é um VPP, de que é um VPN, um curva ROC, um likelihood positivo, negativo, na véspera da prova, que foi que ajudou bastante a galera aí nas questões, né? E psiquiatria também, que foi uma novidade, que caiu bastante na Jundiaí, e na nossa acredito que eles cobraram mais no contexto do CAPS, né? A prova de clínica, a questão de hipertensão arterial, na mulher lúpica, eu sempre deixei claro, pessoal, sempre cai uma hipertensão arterial com um problema que o paciente tenha. Já caiu com gota, já caiu com litíase renal. Então, eles sempre vão envolver uma comorbidade para você saber a farmacologia dos antihipertensivos e saber aplicar para aquele caso. Qual antihipertensivo eu uso naquele paciente? Então, foi uma prova que desde sempre eu falei, é uma prova crítica, é uma prova educativa, tinham questões ali que estavam ali, eu falava, questão Enem, a própria resposta está no texto. Só para te educar, só para te avisar sobre isso aí, que é importante. Uma prova crítica, que ela fazia crítica também, como foi o caso da questão de Fernanda ali, que não sabia fazer um procedimento de intubação, era recém-formada, era uma paciente que, desculpa, era uma personagem de uma questão que assumiu um plantão em uma unidade avançada, e aí eu me pergunto, por que o examinador colocaria Fernanda recém-formada assumindo um, um cargo, né, em que ela não está capacitada? É para Fernanda não entubar e fazer uma crico, que foi o gabarito que divulgaram? Não, né? Eu marquei com Bitube ali, marquei com certeza. E deu vontade até de fazer recurso para a favor da não anulação da questão, mas eu não fiz, viu? Pelo contrário, eu quero que anule que vocês erraram, que vocês ganhem ponto, que todo mundo passe, mas é questão de entender a prova, de estudar a prova, interpretar a prova. A gente chegou em um nível tão grande de estudar essa prova que a gente conseguia identificar qual pessoa fez qual questão. A gente sabia identificar não a pessoa que a gente conhece, não. Indivíduo A fez a questão tal, tal e tal. De uma prova para outra, a gente sabia identificar também qual pessoa entrou, qual pessoa saiu. E a de Jundiaí ficou muito claro. Então, para mim, foi uma prova que seguiu um padrão, tá certo? Eu consegui uma nota boa, assim, não estava estudando, estava só estudando a prova, não estudei o conteúdo, mas me surpreendi com a nota. Foi uma das maiores notas que eu já tirei em prova de residência, porque 80% do meu tempo de estudo foi analisando a prova, foi tentar entrar na mente do examinador, tentar saber como é que ele faz pegadinhas e tentar não cair. Caiu uma pegadinha na prova de Jundiaí de bacteriúria sintomática, todo mundo caiu, eu caí também, eu fiquei muito triste. E bati palma para a pessoa que fez a pegadinha, porque foi muito bem feita. Mas, como Deus é justo, ela caiu de novo, esse conceito da pegadinha. Na prova do Sul São Paulo, eu vi muitas pessoas caíram, já, tanto eu quanto meus alunos, a gente não caiu, né? Pelo menos a maioria. Então vamos lá, pessoal. Eu fiz a prova do IANSP em 2022, foi de 21 para 22, uma prova que estava muito difícil, uma prova que eu nem queria fazer a segunda fase, toda questão que eu ia comparar com alguém, eu tinha errado, toda questão que eu checava, eu errava, enfim, acabei fazendo a segunda fase aí, para dar um apoio psicológico para uma amiga, e fui um dos 5 convocados da neurocirurgia para a segunda fase, e acabei sendo aprovado em primeiro lugar com a nota assim que eu me espantei, porque era a minha pior nota nos simulados, mas eu criei uma estratégia para tentar reverter isso. Eu fiz um estudo como o IANSP, acho que foi uma das últimas provas, ou foi a última foi o Sul São Paulo, mas como eu não ia fazer,
acabou que a minha última prova foi IANSP, eu tirei umas 2 semanas para poder entender um pouco a prova e me preparar para ela. E deu certo, tá certo? É, vamos lá. Aqui é só os locais por onde eu já passei, tá certo? Eu sou graduado pela UFBA, na Bahia, faço neurologia na USP, aqui no HC, e fiz a revalidação de diploma para a Universidade do Porto, e também durante a graduação eu estudei um tempo na Universidade de Galway, que fica na Irlanda. A prova do IANSP este ano vai ser uma novidade, porque serão apenas 80 questões objetivas, não vai ter aquele terror da prova discursiva, graças a Deus. Acreditem, para quem nunca fez, para quem nunca viu, era uma prova assim que eu não sei o examinador esperava da gente. Eu lembro que um concorrente meu falou, olhe, anote tudo, porque eles vão te perguntar coisas que você não vai saber sem ter o texto, e o texto vai embora. Aí tinham questões que pediu para você calcular uma parte 2 do paciente. Isso é uma coisa que eu calculo na UTI, um aplicativo. E quando é necessário ou quando é obrigatório, né? Tem o TI que obriga a gente a fazer essa parte 2. Se a gente não fizer, trava tudo. A gente não prescreve, não evolui. É um saco. Desculpa a palavra. São 16 questões de grande área, pessoal, e aqui vem um problema, porque se você errar muito, a questão ela não vale 1, ela vale 1,25, eu acho. Então, acaba que a questão tem um peso maior, e pelo que eu entendi, não vão ter outras fases, e eu acredito, no fundo do meu coração, que a prova vai ser difícil. Vai ser bem difícil aí para poder compensar a ausência da prova prática, tá certo? Não era prática, era meio que uma discursiva projetada, perguntando coisas assim que nem queiram saber o que eles perguntaram. O nível de dificuldade, ele é médio, alto e muito alto. Quando eu digo muito alto, pessoal, não é porque é uma coisa difícil, não vão colocar lá para você calcular o raio da esfera dentro de um quadrado que está inscrito em um triângulo. Não. Simplesmente vão perguntar algo que você provavelmente não foi exposto. Então, é uma questão para quem já viu, ela é óbvia, para a grande maioria que nunca viu, ela acaba sendo muito difícil. É o que eu digo, na medicina, a medicina tende a ser uniforme, a dificuldade teórica das coisas. O grande problema é que somos expostos a algumas coisas e outras não. Memorizar o calendário vacinal eu acho mais difícil do que memorizar muitas classificações aí da cirurgia. O problema é que a gente não tem um contato, né? Pelo menos algumas pessoas. A prova de cirurgia é uma prova que valoriza um pouco a pessoa que acompanhou cirurgias, que sabe instrumentar, que sabe onde é que se posiciona cada pessoa, onde é que são feitas as incisões, epônimos. É aquela galera que teve uma vivência boa, tá certo? E prestou atenção também, né? É porque eu também tive uma vivência boa, mas não prestei atenção, tive que reestudar. As questões fáceis, ela é um tipo de questão que, às vezes, ela não é nem tão fácil, mas nível IANSP ela fica fácil, ela tem um poder de discriminação baixo. Ela só discrimina para ruim quem erra, né? Porque você erra uma questão fácil, provavelmente você vai errar também as outras. As questões moderadas são elas que selecionam, né? Tentar acertar o máximo possível das questões que são possíveis de acertar, e tem as difíceis aí que chega a ser 20%, tem prova aí que a prova toda é difícil. E como foi que eu me diferenciei um pouco no IANSP? A prova de cirurgia, embora seja muito difícil, eu consegui uma nota boa, eu não lembro quanto foi, mas eu fiz quase 90% na prova, então eu acredito que cirurgia, como foi, e clínica, as minhas melhores, eu devo ter errado uma de 16, de cirurgia. O que eu percebia que caía no IANSP e que eu não via tanto em outras provas, praticamente nenhuma. Nutrição perioperatória, tá certo? Técnica cirúrgica, marcadores tumorais, neoplasia. Agora, eles não cobram neoplasia como a gente costuma ver, tá certo? Eles cobram mais detalhes. Epônimos cirúrgicos. Então, é uma prova que gosta de epônimo. Então, eu consigo perceber que tem pessoas lá das antigas que fazem questões, tá certo?
E se você parar para pensar, às vezes a pessoa ela viveu 30 anos falando do epônimo, né, porque agora a gente deixou de falar epônimo que a pessoa ela vai deixar também, né? Não só ela vai deixar, como ela vai colocar na prova. E lembrando que a prova faz parte da nossa vida, né? Olha que essa questão aqui, que ela caiu até para mim no ano que eu fiz. Uma estratégia que eu fiz, por exemplo, marcadores tumorais, eu fiz um deck no Anki, que é de graça, e coloquei todos os marcadores tumorais que vocês imaginarem que possa existir, e fiz alguma associação com algumas neoplasias. E um conceito bom, assim, que eu peguei, que me ajudou na prova do IANSP, era de entender que o marcador tumoral, ele pode alterar em várias situações, tá certo? E nem sempre um tumor, ele vai expressar apenas um marcador tumoral, e nem sempre o marcador tumoral, ele é tão específico daquele tumor. Porque eu tinha uma ideia de que o 19.9 era de pâncreas e vias biliares. Eu não aceitava ver esse marcador em outro local. E aí eu percebi que não, que poderia aparecer sim, embora não fosse o mais comum, tá certo? Isso me ajudou um pouco a abrir um pouco a mente para poder responder a questão. Então vamos lá. Aqui ele pede a associação correta entre a origem do câncer e seus marcadores, não é? E aqui a gente tem como uma tabela em que eu coloquei aqui alguns marcadores, tá certo? Lembrando que eles não são 100% específicos, tá certo? Um câncer de ovário, ele pode ter outros marcadores, lembrando que o ovário é um órgão aí que dá para você fazer 500 questões, porque são várias linhagens. Aí você tem lá a principal, né, que é epitelial, que você tem o principal subtipo de câncer de ovário, que é o adenocarcinoma seroso, né? E o principal também da linhagem epitelial, depois seguida aí pelo mucinoso. Então aqui o CEA, sabe que é tumores coloretais, né? Que a gente usa como prognóstico e como segmento também. A alfa-fetoproteína, a gente sabe que tem o tumor do fígado, a gente faz o rastreio aqui da alfa-fetoproteína com ultrassom, nos pacientes cirróticos aí com risco de desenvolver o carcinoma hepatocelular e tumores embrionários também. Libera não só a alfa-fetoproteína, como LDH, libera beta-HCG também. Tem até um caso de um enfermeiro que urinou em um pote de exame de urina, colocou lá e pediu beta-HCG na brincadeira e veio positivo, né? Ele tinha um tumor de testículo, provavelmente. Tumor cerebral também pode dar esses alfa-fetoproteína, HCG, né? Corcarcinoma, pode estar no cérebro, não só nas mulheres grávidas. E aqui ele bota aqui o HCG também, tumores embrionários, placentário. A calcitonina aqui a gente já sabe, né? Que é do CMT. CMT, lembrar que pode estar presente naquelas neoplasias endócrinas múltiplas, né? Tipo 2, né? Tipo 2A, tipo 2B. Na tipo 1, eu creio que ela não aparece. Talvez vocês saibam, lembro mais do que eu, que estou estudando para residência. A tipo 1, eu lembro do acrônimo dos 3 P's, né? Que é paratireoide, pituitária e pâncreas. Era algo assim, tá certo? E na 2A, 2B tinha o CMT, o FEL, hábitos mafonoides e outras coisas. Beta-2 microglobulina, lembrar que ela é uma proteína que pode ser expressa em pacientes com neoplasias hematológicas, aí, principalmente mieloma múltiplo, e que ela é também um marcador prognóstico ruim, tá certo? CA125, carcinoma de ovário, principalmente aí o de linhagem epitelial, destacando o adenocarcinoma seroso. CA15.3, eu não fazia ideia disso aqui, carcinoma de mama, tá certo? 19.9, carcinoma de pâncreas e vias biliares, a gente já sabe. Esse aqui me salvou, tendo meu flashcard, caiu na prova. É o 72.4 aqui, que ele aparece no carcinoma de estômago e no adenocarcinoma mucinoso de ovário. Lembrar que o adenocarcinoma, o adenoma mucinoso, assim como também alguns tumores de apêndice, pode liberar uma substância mucinosa no peritônio, tá certo? Tiroglobulina, tireoide, PAP, força base ácida prostática, que até pelo nome dela a gente sabe, né, que
de próstata, ou na hora da prova dá até para chutar, mas colocar PAP fica um pouco difícil, né? Mas lembra do P aqui de próstata, P também de PSA, esse SSC, eu lembrei assim, ó, C de cabeça, tá certo? É, carcinoma de cabeça. Então aqui, carcinoma epidermoide de colo uterino, cabeça e pescoço, esôfago e pulmão, e SEC. E o TPA, que é da bexiga. Gente, esse TPA, se cai numa prova TPA, qual é o marcador? Quase ninguém vai acertar, tá certo? Aqui é aqueles refinamentos ali do PSA, né? Se tem a densidade de maior que 15, a relação livre total. Aqui os mais importantes, mas galera, não olhe os mais importantes, porque o mais importante a gente sabe. Nessa altura do campeonato, a gente já tem uma ideia já desses marcadores, foca nesses daqui, ó, nesses estranhos aqui, que são os que caem. E aqui, ó, ele perguntou a associação correta, e aqui ele botou fígado, sendo CEA e alfa-fetoproteína, né? É, lembrar que esse 72,4 aqui ele é muito mais comum no estômago, tá certo? Alfa-fetoproteína não é tão comum no estômago. E o CEA, e o CA 19,9, pode até aparecer no estômago, mas, assim, não é o marcador principal dele aqui, tá? É esse aqui, ó, 72,4. Aqui, ó, até para caiu também essa mesma questão. Repare como eles foram um pouco sacana, né? Porque eles colocaram aqui CEA, CA 19,9, vai indicar novamente CEA, CA 19,9 e o CA 72,4. Isso aqui deu para salvar, porque eu lembrei que era de estômago, tá certo? Mas aqui ficou um pouco confuso, né? Porque em tese seriam marcadores também. Mas a melhor resposta aqui seria realmente fígado, com CEA e alfa-fetoproteína. Como eu comentei, né? Os marcadores podem estar presentes, mas nem sempre eles são específicos aí para alguns órgãos. Uma outra questão também interessante é que eles gostam de cobrar em relação a acesso cirúrgico, porque acesso é uma coisa que a gente, quando interna, a gente está ali acompanhando, é o mínimo que a gente pode ali observar, né? Tanto o instrumento, a instrumentação, quanto os acessos, né? Por onde é que a gente vai abordar para tal problema, né? Eles usam muito o conceito aqui de triangulação, tá certo? Lembrar que aqui na cicatriz umbilical, onde geralmente é feito o pneumo peritônio, tá certo? E aqui ele quis saber qual cirurgia foi feita aqui com esses acessos. Aqui eu já coloquei um spoiler, que seria a visão que a câmera de um dos trocáteres daria, tá certo? Lembrando que para cá é medial, para cá é lateral, tá certo? Essa linha aqui é o ligamento inguinal, tá certo? Eu gosto de fazer essa linha aqui imaginária, onde isso aqui vira o Y, né? Quando bifurca aqui para virar o Y, geralmente tá a linha, tá certo? Aqui tá para posterior, aqui para anterior. Lembrar que desses podem cobrar, né? Nunca se sabe. Em que aqui abaixo do ligamento inguinal a gente tem as hérnias femorais, tá certo? Aqui a gente tem um triângulo de Doom, que é o triângulo da morte. E aqui a gente tem o triângulo PEN, triângulo da dor, tá certo? Eu gravei assim, ó, FDP. Não esqueci, porque eu confundia muito do Doom com da dor, tá certo? E como eu já errei questão disso, eu pensei em criar um acrônimo aí para poder lembrar. FDP, e acabei lembrando, tá certo? Para cima aqui a gente tem as hérnias femorais, as hérnias inguinais, né? Direta e indireta. Aqui uma coisa que eu coloquei, ainda eu não lembro de ter visto caindo, mas, assim, como eles cobraram muita laparoscopia, quem sabe também eles não cobrem os acessos, né? E com seus epônimos, já que eles gostam, né? Eles podem perguntar uma pessoa que fez uma incisão de coxa
o que é que ela queria fazer, né? Então aqui coxa, essa incisão aqui oblíqua, né? Essas incisões, elas podem ser divididas, classificadas de diversas formas, supraumbilicais, infraumbilicais, horizontais, longitudinais, oblíquas, tá certo? Então aqui coxa aqui para poder pegar fígado, vesícula, árvore biliar, a 2 aqui é a mediana, que é mais fácil, né? Faz muito laparotomia exploradora. A 3 aqui, a de Grindo, para apendicectomia. 4 também aqui, um pouco mais para cá, apendicectomia também. A de Battle. E a de 5 aqui, que é a de Lanz, né? Então, assim, lembrar que essas 3 aqui são para apendicectomia. Um acrônimo assim, eu não gosto nem de fazer esses acrônimos, mas de coração mesmo, eu gravei assim, ó, LGB, tá certo? Que era a antiga sigla de quando eu era criança do LGBTQIA+. Ajuda, galera. LGB, eu lembrei que essas 3 aqui, elas estão relacionadas ao apêndice, tá certo? A paramediana, aqui é a 6, tá certo? Que é para poder acessar mais o baço, que fica nessa região, paramediana esquerda, e também o baço e o colo, né? Tem até aqui, baço e colo. A 7 é a transversa, aqui supraumbilical, que pega pâncreas, colo direito, duodeno. A 8, essa aqui é de Rutherford, que pega colo do acidente baixo, sigmoide. Rutherford é a 8. E Fanny Chill, que é 9, beleza? Que aqui é da cesárea, né? Também as gineco-obstétrica. E também tem uma também que não está na imagem, que ela é como se fosse a continuação de coxa, que é de Chevron, que pega também o lobo esquerdo do fígado, estômago e colo, tá certo? Ela é um pouco mais estendida. A de Chevron estaria aqui, tá certo? Não confundir coxa com manobra de coxa, viu? Outra coisa que me ajudou também é Rutherford, não consegui achar nenhuma associação. Eu lembrei, tem um nome grande, tá perto aqui de Fanny Chill, deve ser essa daqui. Aqui, pessoal, uma coisa bem peculiar, interessante, é que a gente tem aqui 3 trocáteres, tá certo? Ou trocateres, para quem gosta de seguir a norma culta. E perceba que a gente olhando aqui, tá do lado esquerdo, né? Muito cuidado para na hora da prova não se confundir e pensar que vai fazer alguma cirurgia de algum órgão do lado esquerdo, tá certo? É um triangulamento e o posicionamento da câmera, para onde a câmera vai estar apontada, tá certo? E nesse caso a câmera vai estar apontada para cá, para a direita, e quando você vê que essas 3 pequenas incisões ou essas representações fazendo um triângulo, tá certo? Onde um dos vértices do triângulo fica à esquerda, é para ver o apêndice, tá certo? Cirurgia de apendicectomia. Pensa assim, um aqui na região do umbigo, um na região aqui mais para próximo ao pubis, infraumbilical, e outra aqui à esquerda, como está aqui representado aqui na imagem, beleza? Aqui é para apendicectomia. Aqui uma colestectomia para vesícula, são 4 incisões, tá certo? Uma aqui umbilical, tá certo? Essa aqui umbilical, a subcostal aqui lateral, tá certo? Aqui a subcostal medial e aqui uma epigástrica, tá certo? Lembrar que às vezes o operador ele vai segurar o cirurgião um trocado com a mão direita, outro com a mão esquerda. Alguém pode segurar o trocado que tem a lanterna, que tem um vídeo, e o outro pode também segurar algum outro trocado para poder auxiliar, tá certo? Então aqui esse daqui mesmo, subcostal lateral, ele está sendo utilizado aqui pelo assistente, não pelo auxiliar, tá certo? Então memorize aqui os pontos da vesícula, tá certo? Aqui onde o cirurgião atua aqui, subxifode, epigástrico,
essa daqui, que é a subcostal medial, o auxiliar fica aqui na subcostal lateral e a câmera aqui fica aqui umbilical, tá certo? Então, essa parte aqui eu creio que vocês já saibam, né? A vantagem da laparoscopia, ela tem menor taxa de infecção, menor taxa de dor no pós-operatório, menor tempo de internação. Desvantagem, né? É que o tempo operatório é maior, beleza? Demora mais para fazer, porém, o paciente se recupera mais rápido e também ele é uma técnica que depende da expertise do cirurgião, tá certo? E a desvantagem tem uma taxa discretamente maior em relação a abscessos intraabdominais. Aqui a gente vê aqueles pontos, né, que estavam naquela questão, para poder fazer a herniorrafia. Aqui é uma visão mostrando aqui o anel inguinal interno, tá certo? Com suas estruturas. Lembrar de alguns nervos que passam, é importante saber esses nervos e a função deles, tá certo? Aqui o nervo cutâneo, femoral lateral, o nervo genitofemoral, o nervo femoral, artéria vertesticular, coisas que passam aqui pelo folículo espermático, né, o ducto deferente. Uma coisa que me salvou muito, assim, que quando até eu fiz essa associação, eu achei assim, nossa, isso aqui nunca vai me ajudar, mas ajudou na prova do IANSP, é o seguinte, pessoal, dessa linha para cá é femoral, beleza? E nas cirurgias laparoscópicas, elas tendem a lesar mais esses nervos aí que têm relação com o nervo femoral, tá certo? Que aqui que é o triângulo da dor, né? E o que é que acontece? Quando a gente tem vários nervos, por exemplo, nervo genitofemoral. A gente tem um ramo femoral genitofemoral. Esse ramo, por exemplo, ele é mais lesado na cirurgia laparoscópica, tá certo? Então, todos esses nervos, assim, na maioria, que tem o femoral, não no nome, porque tem uns que tem um nome composto, mas que a parte femoral, ou seja, o nervo femoral, ele tende a ser lesado mais na laparoscopia, e os outros na cirurgia aberta, tá certo? A gente tem também aqui, quando vai fazer a herniorrafia laparoscópica, a gente tem a totalmente extraperitoneal, né? E tem a TAP também, né? É a técnica pré-peritoneal. Então, a TEP, como ela é extraperitoneal, ela não penetra a cavidade peritoneal. Então, vai ter menor risco de lesões, de aderência, e também dá para você ter um acesso bilateral à região inguinal. Já a TAP precisa fazer o pneu peritônio, né? Porque ela vai penetrar ali o espaço peritoneal, ela permite uma melhor visualização e é até bom para poder ver pequenos defeitos da parede, né? Resultando em hernias pequenas, e pode até não necessitar de tela nesses casos, e é boa para pacientes com cirurgias prévias. O bom, pessoal, da hérnia, entender que se o paciente ele fez uma abordagem anterior, a próxima, provavelmente em prova, vai ser posterior, tá certo? Por exemplo, das posteriores, a gente tem a TEP, tem a TAP, e tem também uma, se eu não me engano, é a estopa, né? Que é uma cirurgia aberta também, que é feita de forma posterior. Das anteriores, temos o Liechtenstein, temos aqui veio com tela, que é para a hérnia femoral, temos Bassini, que basicamente ele puxa as aponeurose e rafia, tem Shodice, né, que vai fazendo as imbricações, faz o ponto em 4 camadas, tá certo? E aqui são 3 incisões, né? Cadê aqui o mauzinho? Uma subumbilical e 2 laterais, né? Laterais na incisão central, né? De 5 a 7 centímetros de distância aqui entre um e outro, tá certo? E o diâmetro aqui de 5 milímetros. Aqui é um exemplo de uma gastrectomia, tá certo? Aqui, por exemplo, tá o paciente, né? É sempre bom de saber a posição, galera, de cada paciente, em cada cirurgia, tá certo? Aqui a gente tem o instrumentador, a gente tem aqui o ajudante, tá certo? Aqui é o adjudante, aqui vai estar a câmera,
tá certo? Aqui vai estar o separador, e aqui teremos acho que está em espanhol, né? É, esquerda e direita. Então aqui vai ser a mão esquerda do cirurgião e aqui a mão direita do cirurgião. Então aqui 4 trocáteres, tá certo? Lembrar aqui que nesse caso o cirurgião ele encontra-se à direita do paciente, tá certo? Aqui um exemplo também do esofagectomia, tá certo? A gente tem aqui 5 trocáteres e também tem uma incisão cervical, né? Lembrar que na esofagectomia você tem a transtorácica, tem a cervical, combinada com o abdominal, tem alguns tipos aí. Aqui um caso de ressecção iliocecal, perceba que ele colocou aqui um trocáter no umbigo, tá certo? Na cicatriz umbilical, colocou 2, aqui um pouco em região inferior, tá certo? Tendendo aqui, colocando um lado direito, mas ele colocou esse aqui em cima, tá certo? Por um 4. Lembrar que se fosse apendicectomia, estariam aqui, tá certo? Se fosse colestectomia, estaria aqui, subcostal lateral, subcostal medial. Pessoal, isso aqui eu tô falando pelo que eu estudei, tá certo? Claro que eu não faço parte da rotina da cirurgia, eu trabalho em UTI cirúrgica há alguns anos, eu vejo o pós-operatório, gosto de questão de pós-operatório, agora questão de técnica cirúrgica, eu não entro no centro cirúrgico porque eu fico dentro da UTI, né? A maior parte do tempo, recebendo os pacientes que chegam recém-operados. Minha função é saber tratar bem eles. Isso aqui foi uma coisa didática que eu aprendi e resolvi passar para vocês, porque o importante aqui, caso alguém não queira fazer cirurgia, não é saber a posição dos trocáteres, né? Que não for aqui ser cirurgião ou ginecologista, obstetra, não vai precisar saber disso aqui. O importante é passar na prova, que está cada dia mais difícil e concorrida. Então aqui, né, aquela pergunta, você já sabe a resposta, a enneoplastia inguinal, acredite, no dia da prova, isso foi uma novidade, quase ninguém sabia responder isso aqui, tá certo? É, hoje, talvez, alguns cursinhos já comentaram, vocês já viram essa questão, possa ficar mais óbvia, mas no dia que ela caiu, ela foi muito difícil, tá certo? Olha que também pode cair na prova do IANS, para você ver como é que uma prova é um pouco diferente, né? Ele perguntando o que é a técnica de Wantes, ele pergunta também o que seria um afastador autoestático. Uma coisa boa para quem tem ANC é você tirar a foto, né? Ou pegar uma foto na internet de cada instrumento, né? Principalmente afastador, algumas pinças, colocar o nome e ir memorizando, tá certo? A mesma coisa também para o fórceps aí na obstetrícia. Eu fiz isso também e me ajudou também em algumas questões. A sutura de Lambert, para um paciente com risco nutricional grave, em pré-operatório de neoplasia de esôfago ressecável, a orientação nutricional recomendada é a de quanto à técnica operatória em cirurgia de apendicite aguda, assinale a alternativa que apresenta corretamente os locais das funções dos trocáteres na técnica laparoscópica. Ou seja, quem viu a prova de 22 e pensou, pô, se ele perguntou da herniorrafia inguinal, ano que vem, será que ele pode perguntar da apendicite, da colecistite ou de alguma outra cirurgia laparoscópica? Então, é essa visão de prova que vocês têm que ter. A engenharia reversa ela é boa? Mas para a prova que tem um padrão de repetição muito grande. Se vocês estão vendo que a prova ela não repete muito o conteúdo em si, pega aquele conteúdo e tenta prever o que ele mais pode perguntar sobre aquilo. Que na técnica de short flop Nissen, a sutura gástrica é posicionada. E onde é que posiciona a sutura? Lateral, anterior, posterior? Antes do IANSP, por eu saber também que eles gostam de cobrar isso, eu dei uma revisada bem rápida, bem focada, com palavras-chave em cada técnica operatória das cirurgias mais importantes, né? A gente não vai fazer de todas, para poder entender como era o passo a passo aí dessa cirurgia.
Acho que tem uma questão da USP também, de gineco, que já perguntou onde é que fixava o passo a passo de uma esterectomia. Durante a correção cirúrgica de uma hérnia inguinal aberta ou inguinotomia, os dois nervos mais frequentemente lesados são o... Então é isso. Eu ia fazer só essa aula, mas como ia ficar curto, eu resolvi colocar aqui a parte 2, tá certo? Mais falando sobre nutrição enteral, né? Aqui tem uma pergunta aqui sobre o Nutrition Risk Screening. Isso aqui é muito comum para quem já trabalhou em UTI, para quem trabalha ou para quem teve experiência boa no internato, né? Principalmente as UTIs em que tem equipe multi na visita, que muitas vezes a nutricionista ou nutricionista, eles falam um pouco sobre isso, falam sobre meta calórica. Tem UTIs também que o plantonista que faz a prescrição da nutrição parenteral, então conhecimento importante. Aí ele bota aqui que esse score, esse screening, desculpa, ele foi desenvolvido como um sistema para detectar a presença de subnutrição e também o risco de desenvolvimento de desnutrição intra-hospitalar. Ela tem como critérios, aqui ele quer saber o critério aí para poder você fazer esse screening, né? Para quem conhece aqui, fica até fácil. Ele deu uma dica aqui que geralmente a gente comenta, né? Se o paciente ele for maior que 70 anos, ele ganha um ponto, né? Ajusta. Mas é isso aqui mesmo, pessoal. IMC, gravidade da doença, perda de peso, ingestão alimentar. Aqui a gente tem o NRS, tá certo? Então aqui ele olha o estado nutricional e a gravidade da doença. Uma coisa que me ajudou a gravar é o seguinte: se teve uma perda de peso maior que 5% em 3 meses, ele pontua 1. Agora, se for em 2 meses, ele pontua 2. Se for em 1 mês, ele pontua 3, tá certo? Ou, se o paciente tiver também aqui o IMC entre 18,5 a 20,5, um mau estado geral, já pontua 2 também. Ou ingesta de alimento menor do que pelo menos aí a metade, né? Pelo menos 25%, né? Até metade das necessidades normais na semana anterior. E o grau 3 aqui vai ser o IMC abaixo de 18,5. Essa ingesta ela é quase um quarto, de nada para um quarto do que o paciente come, né? Uma perda de peso importante. Aqui a questão da idade que eu disse, e a gravidade da doença, né? Leve uma fratura de quadril, uma doença crônica com complicações agudas, moderado, cirurgia abdominal grande, AVE, pneumonia grave, neoplasia hematológica. E grave é um TCE grave, um transplante de medula óssea, um paciente em CTI, né, com APASH maior do que 10. Então, grave isso aqui do APASH maior do que 10, porque o paciente ele pode estar na UTI, por exemplo, por conta de uma fratura de quadril, acontece. E aí, se esse score for maior ou igual a 3, o paciente tem um risco nutricional e a gente tem indicação de iniciar um suporte nutricional, tá certo? E se for menor que 3, reavaliar o paciente semanalmente. Agora, se o paciente for ser submetido a uma grande cirurgia, iniciar suporte nutricional. Seria nesse caso aqui, por exemplo, uma cirurgia abdominal grande, 2, e está com estado nutricional normal. Então, aqui é a perda de peso, né? Como a gente viu, a ingestão alimentar, né? Menor do que 50, 25, menor do que 25. Aqui é a perda de peso em 1, 2, 3 meses, IMC menor que 18,5 aqui, já para ser grau 3. Tem outra também que a gente utiliza, que é a avaliação subjetiva global, né? Que a gente olha a história do paciente, o exame físico e a categoria, né? A, S, G, né? Que a gente tem o A, que é o bem nutrido, o B, uma suspeita de desnutrição, e o C, que é o gravemente desnutrido. E na história a gente vê se ele perdeu peso, se perdeu apetite, teve alguma alteração na ingestão alimentar, se tem sintomas gastrointestinais, a capacidade funcional física do paciente,
a demanda metabólica. O Nutri-Score, ele avalia que é um Critical Care Nutrition, utilizado mais para UTI, né? Critical Care, usa a idade, o Apache, olhando aqui que o Apache é o que mais pontua, né? O SOFA, o número de comorbidades, dias no hospital até admissão na UTI e a interleucina 6 aí, que é uma interleucina, um mediador inflamatório, para quem viu a Covid aí, tocilizumab, né, como inibidor da antagonista da interleucina 6. Tem esse cálculo aqui também de balanço nitrogenado, acho difícil ele cair, tá certo? Mas basicamente é o que a gente ingere de proteína na dieta, tá certo? Menos essas perdas, tá certo? Aqui também a gente tem alguns biomarcadores do estado nutricional, lembrar que a gente, na prática, a gente pede muito a albumina, né? Mas só se a gente perceber, a albumina, ela tem uma meia-vida de 18 a 20 dias. A albumina aqui, ela seria como a hemoglobina glicada, né? Tudo bem que a hemoglobina glicada tem um tempo maior, muito maior, de meses. Mas ela reflete, às vezes, a nutrição do paciente prévia à internação, tá certo? A transferrina também, ela tem uma meia-vida menor, porém, ela pode estar falseada tanto para cima quanto para baixo por problemas aí da cinética do ferro. A pré-albumina, um marcador bom, porque já de 2 a 3 dias, né? Ela tem um rápido turnover e uma simplicidade também para avaliar. E a escolha para avaliação aguda do status nutricional, tá certo? Também a gente tem uma que é mais rápida ainda, não está aqui no slide, que a minha vida de 12 horas, se eu não me engano, é a proteína ligada ao retinol. Ela tem um nome assim. Se vocês virem na prova alguma coisa de alguma proteína ligada ao retinol, é, vocês marquem, porque ela é o biomarcador mais específico, tá certo? Eu não sei se é tão disponível. Aqui a gente tem uma suplementação pré-operatória, também chamada de suplementação imunomoduladora, que a gente pode usar em sepsis, grandes queimados, pacientes com trauma grave. Eu tive até um colega, na época da Covid, na primeira onda, que ele estava tentando fazer um estudo com essas suplementações aqui, para ver se melhorava um pouco o desfecho na mortalidade da Covid-19. Temos aqui um ômega 3, a arginina, temos outros também, ácidos graxos, temos nucleotídeos, tem também, se eu não me engano, a glutamina, tá certo? São esses 5 aí, os imunonutrientes também, como eles são chamados. Como bota aqui, ele tem propriedades anti-inflamatórias. Engraçado que no avião, estava com a concorrente minha de neurocirurgia, eu mostrei esse flashcard para ela aqui desses imunonutrientes. E caiu na prova. Foi muito bom. Lembrar, pessoal, que sempre a dieta enteral ela vai ser preferencial, tá certo? Seja pela própria via oral, seja também através de uma sonda, de um catéter nasoenteral, nasogástrico. A parenteral, ela é reservada, assim, para quando você não tem como mesmo alimentar o paciente por via enteral, tá certo? Aqui também pode, uma das vias, gastrostomia, jejunostomia. A dieta enteral, ela é mais fisiológica. Muitas pessoas aí, vocês podem ver na residência aí, esse termo aí, nutrição trófica, às vezes aquele paciente que ele não está tolerando uma dieta em vazão alta, mas a gente deixa ali uma vazão baixa para poder manter essa nutrição trófica, tá certo? Ela tem diversas apresentações, polimérica, ou peptídica, alimentar. A gente não vai usar a dieta integral no paciente está obstruído, né? A ideia é desobstruir, é passar catéter nasogástrico, hidratar, corrigir distúrbios hidroeletrolíticos. O paciente também está com perfuração, para a dieta não ir parar no peritônio. O paciente isquemiado, porque não vai ser absorvido, tá certo? Ela protege também aqui como uma vantagem a barreira bacteriana do TGI, tá certo? A vantagem da parenteral é que ela é completa, ela tem uma absorção de 100%, uma infusão contínua. A contraindicação é que a gente tende a deixar ela com duração menor que 5 dias. Ela tem complicações, hiperlipidemia, pode vir também distúrbios
hidroeletrolíticos, sepse, até mesmo sepse por cândida. A via de administração da dieta parenteral, preferencialmente um catéter venoso central, um catéter venoso inserido em um sítio profundo, tá certo? E a gente usa aqui, por exemplo, a nutrição parenteral, quando você tem contraindicação à dieta enteral, e a NPP, quando o paciente tem uma síndrome de má absorção, uma doença inflamatória intestinal, insuficiência pancreática, gastrectomia, tá certo? Sempre lembrar que a melhor via é a enteral, tá certo? E aqui a complicação que eu tinha dito da parenteral, sepse, hiperglicemia, hipertrigliceridemia, aqui da enteral também pode dar hiperglicemia, diarreia. Então, sempre considere a dieta enteral, tá certo? Uma outra coisa também que tem no protocolo acerto, eu não tenho certeza se esse aqui está no protocolo acerto, está no projeto ERAS, eu creio que seja o protocolo acerto, que é o protocolo aí mineiro, tá certo, aqui do Brasil. O projeto ERAS, se eu não me engano, foi feito também com um propósito parecido para pacientes, inicialmente com neoplasias, e aqui ele coloca o tempo de jejum mínimo que o paciente deve ter antes de ser submetido à anestesia geral. Então, líquidos claros, 2 horas, leite materno, 4 horas, fórmula infantil, leite não humano, refeição leve, 6 horas, e alimentos um pouco mais pesados, escuros, 8 horas, tá certo? Grave esses números, porque tá tendo uma tendência em cair, tá certo? Às vezes eles trocam um número aqui por outro. E o pós-operatório é avaliar caso a caso, mas sempre tender a fazer alimentação precoce, tá certo, gente? Por exemplo, se você faz uma anastomose coloretal, em 24 horas você já pode alimentar o paciente, né? Algumas outras também, entre 12 a 24. Se você não manipular muito a alça, você pode abreviar esse jejum pós-operatório também, tá certo? Sempre lembrar de outras medidas aí do protocolo acerto, que é você estimular a demolação do paciente, evitar a hiperidratação, também evitar dispositivos desnecessários, desinvadir o paciente sempre que possível, evitar o opioide, pode fazer uma analgesia multimodal com analgésico simples, pode também colocar um catéter, deixar o catéter peridural um pouco depois de algumas cirurgias, para você colocar anestésico local e poupar opioide, né? O opioide, ele tem efeitos colaterais, dá muita constipação, por exemplo, induz. Dá vômitos também, tá certo? É uma coisa até de vômito, se perguntar, escala de Apfel, né? É para avaliar vômitos. APFEL. Então, aqui, a respeito da avaliação nutricional dos pacientes, assinar a alternativa correta. Segundo a NRS, Nutrition Risk Screening, o paciente tem estado nutricional debilitado grave, né, quando é maior que 1% de perda ponderal em um mês. Se fosse em 2, seria moderado, em 3, seria leve. Ou maior que 15% em 3 meses, né, 15 por 3 dá 5, um IMC de menor que 18,5 e condição geral prejudicada ou ingesta alimentar de 0 a 25% das necessidades. Beleza? A letra C tá falsa porque ele fala que o Nutric Score é para enfermaria, que não é para usar fora da UTI. Não, é para utilizar na UTI, tá certo? Preferencialmente. As medidas antropométricas permitem obter composição de massa magra, tecido adiposo. Essa aferição possui boa sensibilidade para detectar alterações recentes no estado nutricional. Não tem boa sensibilidade, a gente pode utilizar biomarcadores, né? A gente falou albumina, transferrina, pré-albumina, proteína ligadora do retinol. Os testes bioquímicos mais utilizados são creatinina e ferritina, com os valores utilizados na fórmula de balanço nitrogenado, não, a ferritina nem entra aqui nessa fórmula. E o que a gente aprendeu o que mais utilizado na avaliação subjetiva global é a pré-albumina, né? Embora a gente saiba que ela não é a que tem a menor vida,
é a proteína ligadora de retinol, transretinol, algo assim, pessoal. Outra aqui também, em relação à terapia nutricional, um paciente crítico. Então, que ele bota aqui, quando a dieta enteral for insuficiente para suprir 60% ou mais da meta calórica diária por um período superior a 7 dias, porque se ele está só com 60% da meta diária, mais de uma semana ele vai começar a desnutrir. Então, aqui ele bota aqui, você pode suplementar com nutrição parenteral, tá certo? Aqui ele coloca: a diarreia é uma complicação comum da nutrição enteral, potencialmente grave, que deve ser tratada em sua abordagem inicial por meio da cessação da dieta. Primeiro a gente vai ver se tem alguma coisa causando a diarreia no paciente, né? Pode ser algum medicamento colocado na prescrição, pode ser também uma infecção, clostridium. A gente tem que descartar, tá certo? Essas causas de diarreia. Vamos ver aqui, essa letra A. Biomarcadores, como por exemplo a pré-albumina e a ferritina, são fidedignos para determinar o estado nutricional e no paciente desnutrido predizer a morbidade e a mortalidade. A gente sabe que a ferritina, por exemplo, ela pode ser alterada aí em paciente que esteja com anemia ou qualquer outro problema aí no metabolismo aí do ferro. Essa aqui foi boa, porque é a da imunonutrição, a utilização do ômega 3 na nutrição parenteral total tem como maior benefício seu efeito imunomodulatório, né? Assim como a arginina, ácidos graxos livres, a glutamina, tá certo? Então aqui, ó, melhor modulação inflamatória. Então, foram flashcards que eu fiz, assim, próximo à prova, que me ajudaram muito, muito, porque esse tipo de questão aqui do IANSP é um decoreba, assim, você não tem muito o que pensar. Quanto aos cuidados perioperatórios, assinale a alternativa correta. O jejum deve ser mantido por no mínimo 12 horas antes do procedimento, não. Se o paciente beber um líquido claro, 2 horas. O preparo do colo para cirurgias eletivas coloretais deve ser feito rotineiramente, não. O preparo do colo, ele não só não melhorou mortalidade, como ele piorou e piorou também outros desfechos ruins, então ele não é feito de forma rotineira. Acho que tudo que tem escrito em prova, rotineiro, tem um ditado que diz que toda rotina é burra, né? Então, ainda que eu não soubesse, eu não marcaria essa letra B aqui, tá certo? O repouso no leito é importante para melhorar a cicatrização e evitar hérnias abdominais. A deambulação precoce, ela é sempre, quase sempre estimulada, tá certo? Para evitar TEP, dentre outras complicações também, tá certo? A alimentação por via enteral deve ser iniciada precocemente, mesmo após ressecções e anastomoses intestinais. Exatamente, tá certo? Quanto mais precoce, melhor. Que ele parece que pegou o projeto acerto aqui e tirou algumas coisas. A hipovolemia no período perioperatório diminui a chance de decência das anastomoses. Não, pelo contrário, a hipovolemia ela vai fazer com que o fluxo caia, né? E um fluxo reduzido para aquele órgão, né? Vai fazer uma pressão de perfusão melhor, vai isquemiar as bordas anastomóticas, podendo causar necrose e assim a decência, né? Então seria o contrário. Que uma outra questão também, né? Ele perguntando situação em que o início do suporte nutricional precoce está mais bem indicado, e aqui é o paciente com pancreatite aguda grave, né? Uma doença inflamatória muito grave, e está bem mais indicado aqui nessa situação, né? A letra B é uso de droga vasoativa em dose elevada, a gente não coloca dieta, porque a noradrenalina, ela, que é a droga vasoativa mais utilizada nesses contextos, às vezes associada aí com vasopressina, a noradrenalina, ela faz uma vasoconstricção esplâncnica, diminui o fluxo ali no trato gastrointestinal, então evita alimentar o paciente que está instável, né? Ou necessitando de altas doses aí de droga vasoativa.
que foi a melhor resposta. Aqui a gente tem esses scores que a gente viu, né? Acho interessante aí vocês saberem essa parte aqui de nutrição, tá certo? Eu tenho alguns flashcards, eu posso passar também. Se vocês quiserem, podem entrar em contato, eu passo esses flashcards aqui de nutrição, não tem nenhum problema. Eu acho que eles estão atuais. Não vi nenhuma mudança assim recente que atrapalhou alguma resolução de questão, tá certo? E essa aula aqui foi com o objetivo de fazer algo um pouco mais fora do comum, né? Acho que muita gente que é dermato, que é neurocirurgia, que é neurologia, já sabe conceitos básicos de colecistite, de apendicite, e não quer, nesta altura do campeonato, focar nessas coisas, tá mais porque já fez diversas provas aí que cobraram esses assuntos, tá certo? É isso, pessoal. Espero que tenham gostado, tá certo? Podem entrar em contato comigo para eventual dúvida. Qualquer coisa eu tô por aqui, tá certo?